falar de boi gordo, falar também do andamento da colheita do milho segunda safra no Brasil. Para falar sobre esses temas, eu vou conversar pela internet com o analista da Pátria Agronegócios, o Ronald Macuco, que participa do programa conosco. Ronald, obrigado pela participação, por estar aqui conosco. E nós temos visto, né, nós tivemos um mês de maio, principalmente, no qual o mercado do boi gordo ele acabou sofrendo um pouco mais, com uma oferta muito maior de animais para abate, principalmente de fêmeas, e junho já se tinha uma expectativa de melhora nos valores com a redução de ofertas. Isso ocorreu de fato, escalas de indústria frigorífica menores, e nós temos visto o preço melhorar no mercado físico e o mercado futuro também tem conseguido apresentar elementos mais altos. Como é que você analisa esse momento do mercado? Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Pois é, Fabiano, o mercado do boi gordo passou por meses aí bem difíceis no começo do ano e a gente viu essa recuperação agora na reta final aí do final de maio. A gente viu as escalas aí um pouco alongadas, chegando no meado de julho, essas escalas encurtou e é a safra, né? A gente começa a ver uma luz no fim do túnel quando você olha para tanto também, não só para o boi gordo, mas também para a parte de reposição. Alguns estados, como São Paulo, e olhando até para o MS, olhando para Goiás, a gente vê as escalas diminuir, entendeu? Isso é algo interessante. E a indústria até pagando mais. Nessas últimas 2 semanas, particularmente, já teve negócio aqui no Goiás, especificamente, a R$300 de boi. Então, coisa que estava rodando a 285, 280, a gente viu essa recuperação. Isso deve prolongar essa estabilidade que a gente via nos preços. A gente agora deve ver uma recuperação e ela incrementando mais a partir do mês de julho e agosto. Talvez ela não acelere tanto agora no mês de junho ainda, mas no mês de julho a gente possa ver isso com mais, vamos dizer, com mais velocidade e o produtor vendo a diferença do preço final a ele. E um fator que a gente vê isso é que quando você olha para o segundo semestre, a oferta devido ao preço de boi gordo ou preço de boi magro estava muito alto no começo do ano e teve uma desvalorização em meados de fevereiro e março, a gente viu que agora alguns confinadores já olham para o boi magro com mais atratividade, até pensando no giro aí para o segundo giro do boi gordo, que é para o mês de outubro e novembro. E a B3 já nos mostra isso, né, Fabiano? Hoje boi, a B3 está fechada, mas boi ontem operou acima dos 340 para contrato, tanto outubro como para novembro. Então, assim, para quem tem boi, que está pensando em comprar boi magro agora, para colocar aí nesse juro curto de 120 dias, 90 dias, é interessante olhar para os contratos futuros até como uma forma de travar o preço ou garantir uma margem mínima, já pensando nisso. Todo ano que temos aí pela frente, né, ainda tem anos político, dólar deve continuar forte, a gente pode falar isso mais aqui à frente, lá também mais um pouco também, ano de eleição. Então, a demanda com mais agressividade e a oferta restrita nos próximos meses. Ronald, nós estamos acompanhando também no cenário internacional, pensando no mercado externo, o mercado doméstico segue muito achatado ainda, com uma prospecção ainda que não é das melhores, até por conta do cenário econômico do país, mas as exportações brasileiras continuam com bons volumes e as expectativas são boas. A China tem ameaçado, né, de certo modo, tem elevado algumas barreiras. Eles colocam como barreiras sanitárias, mas nem a China mesmo consegue explicar os levantes que ela tem feito a plantas de indústrias frigoríficas do Brasil e também de outros países que vendem carne bovina para os chineses. Mas aqui o Brasil a gente já ficou durante um tempo, no final do ano passado, chegamos a ficar com a China fora do mercado e o mercado se manteve. Como é que você enxerga esse posicionamento do principal importador de carne bovina do Brasil? Fabiano, olhando para o mercado chinês, a gente hoje tem uma necessidade de trazer novos players para o mercado, olhando para a exportação. Claro que esse fator específico de cancelamento de algumas plantas frigoríficas, isso não ocorre só no Brasil, aconteceu recentemente também nos Estados Unidos. Então isso tem uma tranquilidade, mas traz que é algo, né, algo específico do Brasil e nada nesse sentido. O que a gente vê é que as paralisações que ocorreram foram muito duras, e duras que eu digo assim no sentido até para o pecuarista, que tinha um boi padrão China, que, um exemplo é o Mozarlândia, uma referência aqui no Goiás, e esses bois começou a sobrar aqui nas praças goianas, que até foram levados, alguns fizeram essa logística até São Paulo para ganhar esse prêmio China.
Aconteceu agora recentemente no Mato Grosso, tem uma planta lá, até o final do mês ela está paralisada. Mas olhando no mapa, a gente vê que, até olhando para anos anteriores, os anos que eles mais exportaram foi mais a partir do segundo semestre, isso deve acontecer. Porém, a gente deve ficar sempre com cautela, Fabiano. O que eu digo hoje, os custos estão muito altos, e custo alto não é justificativa para que preço suba, né? Então, isso a gente tem que acompanhar de próximo essas negociações, como está ocorrendo. Você está colocando boi no giro curto, 90 dias, 120 dias no coxo, no confinamento, olha para o futuro. Eu sei que as operações em bolsa, cada dia mais o pecuarista usa muito mais, muitas vezes, do que o sojicultor, e elas são muito relacionadas ao mercado físico. Então, hoje, o que a gente deve ver, o que aconteceu, Fabiano, é que essa paralisação fez com que o base, que é a diferença de algumas praças, tipo Rondônia, Tocantins, Pará, ficasse muito distante do São Paulo. São Paulo continuou trabalhando no boi ali na casa dos 320, 310 reais, mesmo com essas paralisações aí de algumas plantas, mas algumas praças mais no interior teve uma defasagem de preço muito grande. E a diferença de tanto logística, o preço do frete subiu, mas também, eu acho que agora, olhando até para o mercado nesses próximos dias, a gente deve ver preço nas praças mais fora do centro, como São Paulo, que é a nossa referência, voltar a subir com até um pouco mais do que São Paulo. Então, a gente deve ficar de olho para o interior, algumas praças aí que teve, não estava com a escala de abate um pouco alongada, isso deve encurtar, e a gente deve ver esse preço nas praças subindo até interessante, olhando para Praça São Paulo hoje, trabalhando, boi ontem, trabalhando ali, teve negócio a 338, né, rodando na Praça São Paulo no mercado físico, entre a máxima e a mínima do CPEA, fechando o CPEA no mercado dos 337. Né? Então vamos ficar de olho para esses momentos aí de mercado, até para usar as operações futuras de preço mínimo, porque no ano passado, em pleno setembro, a gente teve aquela paralisação ali, devido a um caso específico de vaca louca, que talvez a gente tenha que ficar muito atento olhando para custo. Muito bem, Ronald. E mudando de assunto um pouco, vou aproveitar a sua presença aqui no Agricultura BR hoje para falar também dos números da própria Pátria Agronegócios que acompanha as lavouras aqui no Brasil. E nós estamos tendo um avanço na colheita deste milho segunda safra. E está chegando próximo já a 10% até essa próxima sexta-feira. Ronald, como é que está o nível de produtividade em relação a essa safra e está alterando aí as expectativas da Pátria Agronegócios para a produção total em segunda safra aqui no Brasil? Fabiano, o milho segunda safra, eu acho assim, que a gente tem que ficar... Se você falou do mercado do boi gordo, a gente tem que ter atenção total agora nos próximos meses, e o mercado do boi gordo está subindo, isso é algo que traz uma referência. O mercado do milho, Fabiano, a gente está com uma preocupação muito grande. Hoje a gente vê, já está chegando aí, semana passada estava com 6,3 ali da área Brasil por colhida, nessa sexta-feira devemos chegar aos 10%, porém a gente vem com a produtividade relatada por clientes nossos, tanto do Centro-Oeste goiano, tanto também Mato Grosso, MS, Paraná particularmente, com produtividades abaixo da média. E aí o mercado ainda não precificou. O enfesamento aí, com problema de cigarrinha, ocorreu muito isso. As primeiras lavouras colhidas, elas não têm produtividades boas. Porém, é uma safra grande. Olhando também para a parte norte do olhando para o Mato Piba, e sim, vai vir uma safra muito boa dali. Porém, a área representativa desses estados é muito pequena para o mercado precificador de preço. Então, hoje, a gente olha aí, até olhando para preços de milho hoje, trabalhando média Brasil, em torno de 80, trazendo aqui para Goiás, hoje milho safrinha na casa dos 80 reais. A gente tem que fazer, Fabiano, porque vai chegar uma safra grande, e grande de proporção, qual é o grande? Grande proporção com a safra anterior que a gente teve, 63 milhões de toneladas, a gente da Pátria estima um número na casa dos 82, 83 milhões de toneladas, algumas casas trabalhando com um número acima, e o mercado não precificou uma possível perda de produtividade. Então, olhando para preço hoje, Fabiano, eu sei que Mouros com compromisso aí para 30 do 8, 30 do 9, então fique de olho nesse curto prazo, talvez fazer alguns negócios e deixar a ponta em bolsa em aberto. Então a gente faz no dia a dia, a gente dá uma visão aqui para o cliente, até para entender para onde está indo os preços, e um fator hoje crucial para preço de milho, e olhando para essa produtividade que sai do campo nos próximos dias, que ela deve acelerar agora no começo de julho, é o fator exportação. A gente precisa do fator exportação no segundo semestre, a partir de setembro, outubro e novembro. Isso pode levar preço de milho a patamares melhor. Mas se caso essa exportação não acelere tão rápido, a gente vai ter preços aí, uma oferta maior no mercado e preços estabilizando até com leve desvalorização. Então, aproveita os momentos para fazer alguma venda, mas casado com a operação em bolsa. Porque o mercado internacional do milho, Fabiano, ele está muito esticado, no sentido assim que qualquer probleminha de safra na Ucrânia, qualquer probleminha de safra nos Estados Unidos, milho explode. E explode
tanto para nós, Brasil, hoje, vir com a safra maior e ter a oportunidade de exportar, mas também o problema na Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia diminuiu expressivamente o seu nível de exportação, é projetado para esse ano. Né? Então vamos acompanhar o mercado do milho com muito carinho nos próximos dias, muitos produtores já colhendo, Fabiano, muito milho já começando a ficar pronto, talvez aqui o Mato Grosso um pouco mais acelerado, mas logo em sequência Goiás, MS, Paraná, relatos de Paraná não está bom, entendeu? O milho, a produtividade não está boa, porém temos que acompanhar no dia, né? Essa oferta maior no início da colheita pode trazer preços um pouco mais para baixo. Entendeu? Essa não é a nossa visão, mas estamos caminhando até para proteções e usar o mercado futuro como não carregar esse milho no físico, muitas vezes usar o mercado futuro. Qualquer dúvida que a gente pode alinhar isso melhor aí, pode chamar a gente, fica à disposição, Fabiano.